No 7º dia da guerra que a Rússia move contra a Ucrânia, a principal notícia é: a Rússia começou a movimentar suas forças nucleares em exercícios. Aqui está a notícia desta manhã, que causou enorme impacto sobre o andamento da guerra. A informação é da Associated Press, que é uma agência americana, mas foi confirmada pelo Ministério da Defesa russo e também pelo Sistema de Informação da Frota do Norte da Rússia. Eu sou Mauro Lopes, este é o boletim do 7º dia da guerra entre Rússia e Ucrânia, aqui na Pós-TV 247. Hoje é quarta-feira de cinzas, e eu falo às 10h30, horário de Brasília. Como disse, esta é a principal notícia do dia. Há uma série, irei apresentar um resumo das principais notícias dessa manhã. A informação colhida pela AP, como é conhecida a Associated Press, é de que os russos estão posicionando submarinos com capacidade nuclear e lançadores de mísseis intercontinentais nos seus exercícios nas regiões noroeste e leste do país. A informação sobre os submarinos baseou-se num comunicado oficial da Frota Norte da Rússia, as informações sobre os mísseis em outro comunicado do Ministério da Defesa. Vários submarinos nucleares estão envolvidos no exercício. O comunicado russo, que reconhece a mobilização, informou que navios de guerra que protegem a península de Kola iriam se juntar ao treinamento. Os lançadores de mísseis balísticos intercontinentais foram posicionados em florestas da Sibéria, segundo o comunicado do Ministério da Defesa. É o fantasma da guerra nuclear que começa a pairar sobre o mundo mais uma vez. Enquanto a ameaça nuclear volta a se colocar diante do planeta, a ONU prepara-se para hoje votar sua resolução no 3º dia da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a guerra russo-ucraniana. Provavelmente, a Assembleia Geral deverá deliberar por esmagadora maioria a condenação da Rússia pelos ataques, pela invasão da Ucrânia. A posição brasileira foi antecipada nesta manhã pelo jornalista Jamil Chad, que conseguiu uma minuta da nota brasileira a ser apresentada, ou do voto brasileiro a ser apresentado na reunião. O Brasil deve condenar a Rússia pela invasão, mas, ao mesmo tempo, se colocará contra as sanções econômicas e a favor do início das negociações. Também hoje, na Europa, 7 bancos russos foram retirados do sistema SWIFT, um sistema de compensação bancária internacional. É mais uma das medidas das sanções econômicas contra a Rússia. O economista prêmio Nobel Paul Krugman, que é conhecido como economista anti-hegemônico, em geral em oposição à Casa Branca, escreveu um artigo muito duro, também nesta quarta-feira, em relação à avaliação dele quanto às condições de economia russa suportar as sanções. Segundo ele, a situação da economia russa não é das melhores, e agora, a partir de 20 de março, quando começa a primavera na Europa, o grande fator de pressão que a Rússia tem contra os países europeus acaba. Os países europeus deixam de ter necessidade do gás russo, que é usado sobretudo para aquecimento doméstico no continente. Ele prevê um cenário de enorme dificuldade econômica na Rússia com as sanções ocidentais. As negociações entre Rússia e Ucrânia. Hoje estava marcada a 2ª rodada de negociações, mas ontem o presidente da Ucrânia estabeleceu que, para voltar à mesa de negociações, é preciso que a Rússia pare de bombardear a Ucrânia. A Rússia não parou de bombardear, ao contrário, os bombardeios estão se intensificando, então é possível que não aconteça a 2ª rodada de negociações. Até agora, elas de fato não se iniciaram
pelo horário, pela diferença de horário entre nós aqui e a Ucrânia, a reunião hoje seria na fronteira entre Ucrânia e Polônia, a reunião já deveria ter começado, elas não devem acontecer no dia de hoje. Enquanto isso, a Rússia, o Ministério da Defesa russo informou da madrugada de hoje, ter ocupado a cidade de Kherson. Deixa eu mostrar para você onde está a cidade de Kherson, situada ali ao sul, uma cidade marítima situada ao sul, perto da Crimeia. Crimeia que hoje está incorporada ao... Kherson, está aqui. Crimeia que hoje está incorporada à Rússia depois da breve guerra de 2014. Bom, deixa eu mostrar, vou indicar aqui com o mouse, Kherson está aqui, estou circulando no mapa, vejam, embaixo no mapa, de fato, próximo à Crimeia, aqui logo abaixo, né, esse desenho aqui embaixo, que parece o Rio Grande do Sul invertido, é a Crimeia. Então, Kherson está aqui, tá, na saída para o Mar Negro, uma importante cidade portuária, e pela proximidade com a Crimeia, a ocupação da cidade foi relativamente simples. A situação é muito diferente lá na região ao redor de Kiev. Aqui à direita, no alto, você pode ver Kharkovia. Ainda não está claro, as batalhas prosseguem lá, não há uma afirmação, uma definição quanto à situação da cidade, se os russos de fato estão controlando Kharkov ou não. Aparentemente não, há uma resistência grande dos ucranianos. Eu vou mostrar para você um vídeo impressionante de Kherson, um vídeo que mostra a resistência pacífica, alguns vão dizer não realista, de 2 moradores da cidade diante dos tanques russos. Está aqui. Aqui é possível ver uma pessoa agitando bandeiras da Ucrânia. Vou passar o vídeo novamente, tá? Do lado esquerdo, lá no meio da praça, e aqui tem alguém se gesticulando aqui, é uma pessoa confrontando os soldados russos. Não há informação de que eles... Então, aqui é a bandeira ucraniana e esse outro senhor aqui, aparentemente, confrontando os soldados russos. Não há informação de que eles teriam sido reprimidos pelas tropas russas. Última informação, acaba de ser divulgado que a União Europeia baniu, censurou, de maneira agora definitiva, 2 importantes veículos da mídia estatal russa. O RT, antigo Russian Today, e a agência Sputnik. Eles estão banidos do território da União Europeia, numa censura absurda em relação a essas fontes de informação, mas isso vem num quadro de crescentes sanções aos russos. Ontem à noite, no seu discurso à nação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que estão suspensos todos os voos entre Rússia e Estados Unidos. Essa é uma situação que está acontecendo, a Rússia está ficando isolada de praticamente todo o Ocidente por conta da suspensão dos voos. Esse é o cenário, então, da guerra no 7º dia. Eu sou Mauro Lopes. Este foi mais um Boletim 247. Você pode inscrever-se na Pós-TV 247. Nós estamos nos aproximando agora de 800 mil inscritos e deveremos chegar na velocidade, no ritmo de inscrições atual, a 1 milhão ao redor de julho, agosto, setembro. Então, você pode fazer parte desta tropa da paz de 1 milhão de pessoas. Além disso, você deve e pode dar like nessa em todas as transmissões da Pós-TV 247. Isso fará com que elas ganhem ainda mais repercussão no YouTube. Finalmente, se você tiver condições, torne-se um membro, uma membra da Pós-TV 247, um assinante, contribua com o seu Pix. Aqui embaixo, enquanto eu falava,
está passando, enquanto eu falo ainda, está passando a indicação de como fazer o Pix, como se tornar um assinante. Tem também na descrição desse vídeo. E para se tornar membro ou membra, basta clicar no botão que está bem abaixo de mim nessa transmissão. Voltamos a qualquer momento com outro boletim.